Você já acordou, foi direto medir a glicemia e o número estava alto? Você não comeu nada na noite anterior, você dormiu, ficou 8, 9 horas sem ingerir absolutamente nada. Só que mesmo assim, a glicose estava lá em cima. Bom, primeiramente eu quero te tranquilizar e te dizer que você precisa entender 3 coisas. Isso tem nome, isso tem explicação e o melhor, isso tem solução. E a solução, muito provavelmente, não é nada do que você estava imaginando antes de clicar nesse vídeo. Não é um novo remédio, não é uma mudança radical de dieta e também não é um protocolo caro ou difícil de seguir. É um chá, isso mesmo. Mas antes que você pense, lá vem mais um chá da Kennedy, fica aqui comigo nesse rápido vídeo, porque esse chá tem ciência por trás, tem mecanismo de ação comprovado e tem algo que a maioria dos chás que você já ouviu falar nunca teve: especificidade para diabéticos. Até o final desse vídeo, você vai entender por que a glicose sobe de manhã mesmo sem comer nada. O que esse chá faz dentro do seu corpo para combater isso e por que o ingrediente principal é uma planta que talvez você nunca tenha levado ela a sério, apesar de já ter ouvido falar ou conhecer. Preste atenção, essa informação pode transformar a sua vida e também o seu controle glicêmico. Então deixa logo o seu like aqui, compartilha esse vídeo, porque isso faz o YouTube levar essa mensagem para muito mais pessoas e vai ajudar muito mais diabéticos que precisam ouvir essa informação. Por que a sua glicose sobe enquanto você dorme? Parece injusto, né? Porque você segue a alimentação, você não comeu doce, você dormiu bem e de manhã o aparelho marca um número que te frustra. Isso acontece por um mecanismo que os médicos chamam de fenômeno do amanhecer ou alvorecer. É um nome bonito, né? Só que o efeito, na verdade, não é. Assusta muita gente. Veja bem, nas primeiras horas da manhã, geralmente entre 4 e 6 da manhã, o seu corpo começa a se preparar para acordar. E para fazer isso, ele libera uma série de hormônios. O principal deles é o cortisol, também tem o glucagon e tem outros também. Esses hormônios, eles têm uma função muito importante. Eles sinalizam para o fígado que ele precisa liberar glicose no sangue. É como o seu corpo dizendo: eu preciso de energia para despertar. No corpo saudável, o pâncreas ele vai detectar essa glicose. Ele vai liberar insulina na dose certa e tudo se equilibra antes de você abrir os olhos. Mas no corpo com diabetes tipo 2, esse equilíbrio ele está quebrado. A insulina é liberada, mas ela não funciona direito. A resistência à insulina faz com que a glicose fique circulando no sangue em vez de entrar nas células. E o resultado disso, você acorda com a glicose alta e sem ter comido nada de carboidrato à noite. O que a maioria das pessoas faz? Vai tomar medicação e vai esperar a glicose cair e vai seguir o dia a dia delas. Só que existe um caminho muito mais inteligente. Algo que você pode fazer logo pela manhã ou logo após o almoço para ajudar o seu corpo a equilibrar essa glicose de forma muito mais natural, muito mais estratégica e muito mais completa. É exatamente sobre isso que eu quero falar com mais detalhes hoje. Olha só, existe uma planta medicinal que cresce no Brasil, Paraguai, Argentina, e é uma planta que existe há séculos dentro da medicina popular. Gerações de avós e bisavós já usavam, muitas vezes sem saber exatamente e por quê. E que a ciência, nesses últimos anos, começou a estudar mais com seriedade. Quando os pesquisadores foram entender o que essa planta faz dentro do corpo, eles encontraram algo impressionante. Ela age diretamente em enzimas relacionadas ao metabolismo da glicose. Ela retarda a absorção do açúcar após as refeições. E isso significa que o pico de glicose pós-refeição acaba sendo menor, acaba sendo mais suave, acaba sendo mais controlado. Ela melhora a sinalização da insulina, o que significa que as células vão passar a ouvir melhor o sinal da insulina e vão reduzir a resistência à insulina, vão desinflamar o seu corpo. Ela tem ação anti-inflamatória sistêmica e inflamação crônica. Muita gente não sabe que é um dos fatores que acaba mantendo a resistência à insulina ativa. Ela protege o fígado e o fígado gorduroso é um dos grandes culpados pela glicose de jejum ficar alta, sabia disso? E mais, estudos mostram uma redução progressiva da hemoglobina glicada com o uso contínuo dessa planta. Isso é controle de longo prazo. Não é só um número de hoje, tá? É o seu comportamento metabólico ao longo de meses que pode mudar. Agora, antes de revelar qual que é essa planta poderosa, você precisa entender uma coisa fundamental sobre como ela funciona na prática. O momento certo
vai fazer toda a diferença. Uma das descobertas mais interessantes sobre essa planta é a questão do time, do momento, que é o momento em que você consome ela. Quando você consome ela logo após o almoço, por exemplo, ela vai agir no pico mais crítico de glicose do dia, que é o pós-prandial, pós-almoço. Lembra que eu falei que ela inibe enzimas que absorvem o açúcar no intestino? Então, isso significa que quando você consome no momento certo, ela vai interceptar esse processo. Desacelera, suaviza o pico, e é como você colocar um amortecedor entre a refeição e o sangue. E o efeito não é só imediato. Quando você faz o uso contínuo, seu corpo começa a acumular os compostos bioativos dessa planta. Os flavonoides, os compostos fenólicos, os antioxidantes. E o efeito vai ficando mais robusto ao longo do tempo. Semana após semana, mês após mês, a glicada ela vai respondendo. A glicose de jejum, a glicemia de jejum, começa a se estabilizar mais. A resistência à insulina começa a ceder também. Não de uma hora para outra, você tem que também adotar uma alimentação inteligente, é claro, mas de uma forma consistente, progressiva e realista. Bom, agora eu vou revelar que planta é essa. É a carqueja. Isso mesmo que você ouviu. Carqueja. Essa planta que muito provavelmente você já conhece, né? Já tenha visto ela sendo vendida no mercado, sendo vendida aí na feira, né? Na farmácia de manipulação, farmácia popular, que talvez a sua avó já tenha mencionado, que talvez você já tenha até descartado mentalmente como uma coisa de interior, ou um remédio caseiro sem fundamento. E eu já vou te dizer uma coisa, subestimar a carqueja é um erro, porque essa planta, ela é simples por fora, mas ela é extremamente poderosa por dentro. A carqueja não tem embalagem sofisticada, não tem nome em inglês que soe mais científico, ela não tem campanha de marketing milionária por trás. Só que ela tem o que importa: compostos bioativos comprovados em estudos e um mecanismo de ação específico para ajudar no metabolismo da glicose. Outra coisa que ela tem é segurança de uso estabelecida ao longo de décadas. E mais uma coisa, ela é brasileira, ela cresce aqui, ela foi pesquisada aqui e ela foi desenvolvida para o corpo do diabético, com a alimentação do brasileiro, com os desafios do clima e do estilo de vida do brasileiro. Deixa eu ser mais técnico aqui por um momento, porque você merece entender o mecanismo além do resultado. Primeiro ponto, regulação glicêmica direta. A carqueja modula enzimas do metabolismo da glicose e ela favorece a captação periférica. Em outras palavras, ela ajuda as células do seu corpo a absorver a glicose que está circulando no sangue. Isso significa menos glicose sobrando, menos pico de glicemia e mais equilíbrio. Ponto 2. Ela melhora a sensibilidade à insulina. Os flavonoides presentes na carqueja, especialmente a apigenina e a quercetina, auxiliam na sinalização da insulina. Ou seja, eles ajudam a célula a ouvir melhor o sinal da insulina. É como, para comparar, desobstruir um canal de comunicação que estava entupido. Desentupir um vaso, por exemplo. Menos resistência à insulina significa menos glicose circulando no sangue, destruindo tudo. Ponto 3. Redução da glicemia pós-prandial. A carqueja inibe enzimas chamadas alfa-glicosidases no seu intestino. Essas enzimas, elas são responsáveis por quebrar o carboidrato em açúcar simples para que eles sejam absorvidos. Quando elas são inibidas, elas desaceleram a absorção. A carqueja tem esse poder. Resultado, o pico de glicose depois de comer acaba sendo menor, mais suave e mais controlado. Quarto ponto, proteção fígado, proteção hepática. O fígado gorduroso, que é muito comum no diabético, chamada esteatose hepática, é um problema muito sério, crônico, em diabéticos e também em obesos, tá? Ela libera glicose em excesso para o sangue, especialmente de madrugada, e contribui para aquela glicose de jejum, aquela glicemia de jejum alta que acaba te frustrando pela manhã. A carqueja foi associada à redução de marcadores de lesão do fígado, de lesão hepática. Então ela protege o fígado, entenda isso, tá? E ao proteger o fígado, ela ataca diretamente uma das causas da glicose matinal elevada. Quinto ponto, ação anti-inflamatória e antioxidante. Bom, a inflamação crônica e o estresse oxidativo são inimigos silenciosos da saúde do diabético. Eles pioram a resistência à insulina, eles aceleram complicações e eles prejudicam a resposta do organismo ao tratamento. Os compostos bioativos da carqueja, eles têm ação comprovada contra esses dois fatores. Ou seja, isso aqui que eu estou falando é ciência, é fitoquímica aplicada. Só que tem um detalhe muito importante, nem toda carqueja é igual. A concentração de compostos bioativos
em uma planta varia muito de acordo com o local onde ela foi cultivada, como que ela foi colhida, como que ela foi processada e como que ela foi armazenada. São muitos fatores. Uma carqueja cultivada em condições inadequadas, ela pode ter mais que a metade dos princípios ativos comprometidos se você comparar com uma carqueja cultivada em condições ideais, ou até 70% a menos aí de efetividade. Então tem umidade, solo, irrigação, técnica de colheita envolvida, método de secagem, tudo isso afeta o produto final. E é exatamente por isso que eu desenvolvi o EquiChá. O EquiChá não é uma carqueja qualquer, comprada aí em uma prateleira de supermercado ou de feira. Ela é uma carqueja cultivada em regiões com umidade controlada, com altitude favorável e com irrigação tecnificada. Cada etapa do processo foi pensada para poder garantir que você receba a concentração máxima de compostos bioativos em cada sachê. Tudo para que você obtenha o melhor dessa planta incrível de forma 100% natural. Então não é um chá genérico, é um chá desenvolvido especificamente para o diabético, para o seu metabolismo, para o seu desafio diário, para o seu objetivo, que é de controlar a diabetes. Por isso que eu chamei de EquiChá. O nome não foi escolhido por acaso. Significa chá do equilíbrio. Porque é isso que ele vai fazer. Ele não vai forçar a glicose para baixo de forma agressiva, como os medicamentos fazem. Ele vai trabalhar com o seu organismo para restaurar um equilíbrio natural que a diabetes foi perturbando aí ao longo do tempo. Vai ter a glicose mais estável, resistência à insulina vai diminuir, o fígado vai ficar mais saudável, a digestão vai ficar mais eficiente. Equilíbrio. E essa palavra importa, tá? Porque um diabético, ele não precisa de guerra contra o próprio corpo. Ele precisa de quê? Inteligência. Ele precisa de estratégia. Ele precisa de aliados que trabalhem junto com ele e não contra ele. E o EquiChá é exatamente esse aliado. Como é que você usa na prática, né? A recomendação é bem simples e isso é intencional, tá? Uma caneca por dia, tá? Preferencialmente logo após o almoço. Estamos falando de 2 ou 3 xícaras. E por que depois do almoço? Porque o almoço é geralmente a refeição com a maior carga de seca do dia. Geralmente onde se come mais carboidrato. É o momento que o pico de glicose pós-prandial costuma ser mais expressivo. Então, ao tomar o EquiChá, nesse momento, você posiciona os compostos bioativos da carqueja exatamente para onde eles precisam estar, que é atuando na absorção intestinal, desacelerando o pico, suavizando a curva descêntrica. O preparo é muito simples, tá? Você vai colocar um sachê ali, uma xícara de água quente, tampar a caneca, 10 minutos de infusão, retira o sachê. No sachê serve para uma xícara, tá? Não tem segredo, você pode tomar 1 ou 2, ou até 3 se você quiser. Não tem lista de restrições, é um hábito simples que você pode encaixar na sua rotina sem esforço. Tem um detalhe importante, que é o seguinte, quando você combina ele com o Glycopower, os efeitos no controle da glicemia são muito mais robustos, muito mais intensos. Por quê? O Glycopower, ele age nos mecanismos intracelulares. O EquiChá age no intestino e no fígado. Então, juntos, eles vão cobrir diferentes frentes do mesmo problema. Então, é como você ter 2 aliados, cada um especializado numa etapa do processo. Agora, presta muita atenção, porque isso aqui é direto ao ponto. Se você acorda todo dia com a glicose mais alta do que você esperava, mesmo sem ter comido nada ou comido carboidrato à noite, esse chá foi desenvolvido para você. Quem tem o controle durante o dia, mas a glicose de jejum continua resistente, continua muito alta, esse chá foi desenvolvido para você que tem isso. Quem tem suspeita ou diagnóstico de fígado gorduroso, mesmo que não seja diabético, tá? Esse chá também foi desenvolvido para você. Se você tem dificuldade digestiva, absorção irregular, sensação de estômago pesado depois de comer, esse chá foi desenvolvido para você. E se você quer adicionar uma camada natural, acessível e cientificamente comprovada dentro do protocolo de controle glicêmico, esse chá é essa camada. Então eu quero terminar esse vídeo com algo que vai além do produto. Nós vivemos numa era onde quanto mais complexo parece um tratamento, mais credível ele parece ser, né? Resumindo, quanto mais caro, mais eficaz ele parece. Quanto mais complicado, mais difícil de pronunciar o nome, né? Esses nomes de medicamentos aí, mais científico parece. Isso é um viés, tá? Isso é algo que a indústria cria para poder construir ao longo de décadas essa sensação de que é necessária. A carqueja, ela sofre com isso. Por quê? Porque ela é simples, porque ela é fácil de encontrar, porque ela é popular, porque ela é brasileira. E tudo isso, de alguma forma, faz muita gente
duvidar dela usando a longo prazo. Só que entenda que a ciência não tem preconceito com o que é simples, tá? A ciência, ela olha para o mecanismo de ação, para estudos, ensaios clínicos, para marcadores bioquímicos do antes e do depois. E o que a ciência tem encontrado na carqueja é surpreendente. E o Equixá é um conjunto de compostos que vão atuar de forma precisa em pontos críticos do metabolismo de você que é diabético. É a prova de que às vezes a resposta que você estava procurando estava ali, numa xícara, esperando você levar a sério. Então, só recapitulando aqui, tudo aquilo que você aprendeu hoje. A glicemia de jejum alta, ela tem um mecanismo biológico específico, que é o fenômeno do amanhecer, que envolve o fígado, os hormônios e também a resistência à insulina. A carqueja, ela age em múltiplos pontos desse mecanismo. Ela age na absorção intestinal, ela age na sinalização da insulina, ela age na proteção hepática, proteção do fígado, e na inflamação sistêmica. E o Equixá é a versão premium da carqueja. Ela é cultivada em condições ideais e desenvolvida especificamente para você que é diabético. E 1 até 2 xícaras por dia no momento certo é uma mudança simples e uma mudança que vai trazer aí um resultado muito interessante para você adicionar à sua rotina. E agora eu vou te pedir 2 coisas simples, porque isso aqui pode salvar vidas. Curta esse vídeo, compartilhe ele com pessoas que você ama, nos grupos do WhatsApp também. Cada curtida aqui, cada compartilhamento faz com que essa informação chegue em mais diabéticos que estão sofrendo e não têm direção. E olha só, vou te dar um spoiler aqui que não estava no roteiro, tá? Inclusive minha equipe pode até não gostar de me ver revelando isso. Mas quem participar da Semana da Diabetes Controlada vai ter uma grande chance de ganhar uma caixa do Equixá de presente. Isso mesmo, de presente, sem pagar nem um centavo. Porque eu quero que você experimente, eu quero que você sinta o efeito na prática, eu quero que você acorde numa manhã e que você meça a glicose e entenda com o seu próprio corpo que eu estou falando aqui. Além disso, na Semana da Diabetes Controlada, você vai ter acesso a 3 super aulas gratuitas, onde eu vou te mostrar na prática como que a alimentação, a suplementação e a atividade física vão trabalhar em conjunto para que você consiga sair do improviso e entrar de vez no controle da sua glicose. Tá? Não são aulas genéricas, é um caminho estruturado que tem começo, que tem meio e que tem fim, para você terminar a semana sabendo exatamente o que fazer. Traga um caderno, traga uma caneta, porque vai ser uma aula de verdade, tá? Conteúdo gratuito vai mudar a forma como você enxerga o seu tratamento. Posso te garantir. E para quem quiser ir além, quem está pronto realmente para colocar um protocolo completo na prática, com os melhores recursos que eu desenvolvi para o diabético ao longo de mais de uma década dedicando, vai ter uma oportunidade muito especial durante essa semana incrível. Oferta que vai reunir o que há de mais completo na linha Dr. Rocha para o controle definitivo da diabetes, que vai ser disponível por um tempo aí muito limitado e em condições que eu não vou repetir fora desse evento. Bom, isso é uma surpresa. O que eu posso adiantar é que vai valer entrar no grupo só por isso, tá? O link está aqui abaixo, é gratuito, é online e você não tem nada a perder. E agora, antes de você sair, se inscreva no canal, tá? Curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com pessoas que você ama e com pessoas que sofrem com diabetes e obesidade, principalmente com a glicose alta pelo menos. Vamos espalhar saúde juntos e vamos colocar mais gente no caminho da saúde plena. Um forte abraço e nos vemos na Semana da Diabetes Controlada. Até lá!